Boa noite. Muito bem, que bom podermos estar aqui para essa noite na qual já cantamos verdades sobre quem Deus é. Fizemos canções em forma de oração, com pedidos, com declarações por nosso Senhor. É muito bom poder louvar o nome dEle. E agora, nesse momento, nós queremos refletir na palavra, no tema dessa noite, da série que tem acompanhado o nosso mês, intitulado Inimigos da Generosidade. Eu quero começar fazendo uma leitura bíblica com você. Hoje eu vou fazer uma leitura bíblica no início e vou trazer mais para o final da mensagem uma leitura que nos fala do remédio contra o inimigo de hoje. Mas eu quero começar lendo com você, se você tem a sua Bíblia e quiser acompanhar. Eu quero ler o texto que está em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 até o 10. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 até o 10, e diz assim: Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Eu começo a mensagem com essa leitura, com essa introdução, para nos fazer pensar sobre esse tema de hoje, inimigos da generosidade. O específico de hoje, tenho logo existo. Essa série foi motivada por uma ideia que nós entendemos que é uma máxima, está na nossa maneira de enxergar a vida, na nossa cosmovisão, que é muito importante ser generoso. E eu tenho certeza que se eu fizer uma pergunta, todo mundo aqui vai levantar a mão. Ou quase todo mundo. E a pergunta é muito simples. Você considera que generosidade é algo importante na tua vida, que você seja alguém generoso? Se você acha que sim, que a generosidade é algo muito importante, você seja generoso, levante sua mão. A maioria levantou a mão. Teve uns que não entenderam a pergunta, que estava fazendo outra coisa. Mas aqueles que entenderam, estou brincando, todo mundo levantou a mão. Todos nós concordamos com esse conceito. É fácil a gente entender, ser generoso é algo muito importante. Só que a grande realidade é que quando nós olhamos para a nossa vida, a generosidade, ela virou um artigo de luxo, quando deveria ser artigo de fé. Essa é a grande verdade. Generosidade deveria ser um artigo de fé, que aqueles que creem, aqueles que vivem a fé, normalmente, naturalmente são generosos. Mas quando a gente vê um ato de generosidade, vira notícia. O vídeo viraliza no Instagram. A gente fica surpreso de ver generosidade na vida das pessoas. Pessoas, inclusive, são premiadas por sua generosidade. Porque apesar que todos nós concordemos com esse conceito, nós temos inimigos que nos impedem de ser generosos. Nós temos inimigos que realmente dificultam essa palavra que você diz que é tão importante para a tua vida, que eu digo que é tão importante para a minha vida, ser uma realidade da nossa vida. Todos concordam que devemos ser generosos. Até o problema é o momento que surge a oportunidade de você ser. E a gente silencia. Porque é difícil. E por que é difícil? Porque existem inimigos. Eu quero falar de um inimigo muito específico na noite de hoje, que é o inimigo do ter. O quanto o ter
pode ser um grande inimigo da tua generosidade. Eu quero te convidar para uma profunda reflexão na tua vida nessa noite. Uma reflexão para você realmente pensar o quanto essa palavra tem a ver contigo. Esse mês tem sido de palavras um tanto quanto desconfortáveis. Nós estávamos no pequeno grupo online que nós temos, que participa a gente que mora em Honduras, Itália, Espanha, Alemanha. Tem um casal que não dá para dizer, que uma semana eles eram dos Estados Unidos, agora eles são do Canadá, agora estão indo para a Indonésia. Cada semana eles acessam de um lugar diferente. Um dia ele estava na neve participando e no outro ele estava na praia. Mas ele anda por aí. E é o nosso PG online, o nosso pequeno grupo online, sempre conversando sobre o tema do culto. E no último eles falaram assim: esse mês está bom, mas está desconfortável, né? Está desconfortável ouvir o que a gente está ouvindo. Eu pensei, realmente, não é aquele tema que a gente gosta de ouvir, mas é aquele tema que a gente precisa ouvir. Não é o tipo de assunto que todo dia nós vamos gostar e que a gente vai estar sempre aberto para ouvir, mas que quando a gente escuta a gente percebe, eu preciso. Já foi um impacto muito forte hoje de manhã, ao compartilhar essa palavra, coisas que a gente já ouviu, já conversou, e nessa noite eu te convido a realmente estar aberto para a reflexão. E para falar sobre ter, logo existo, eu quero começar trazendo a imagem de um personagem clássico, conhecido, um dos personagens, uma das obras mais conhecidas mundialmente, que é quando fala sobre a história, e que eu quero mostrar para vocês, sobre Hamlet. Hamlet, conhecido por ser uma das maiores obras de Shakespeare, uma obra famosíssima, mundialmente, de gerações e gerações se fala sobre a obra de Hamlet. E o que tem a ver Hamlet com o tema que nós vamos ouvir hoje? Hamlet é a história de um príncipe dinamarquês que teve o seu pai, o rei da Dinamarca, assassinado pelo tio. Porque o tio queria tomar o poder, assumir o reinado. E para isso precisava matar o irmão, para casar assim com a mãe de Hamlet e se tornar o todo-poderoso rei. A história é contada com desolação, desgosto, tristeza, e no final todos morrem e a gente percebe a busca por poder é uma tragédia. A busca pelo ter leva a gente a perceber que muitas pessoas são capazes de quase tudo para obter coisas materiais, que as façam se sentir poderosas, únicas, famosas ou celebradas. Em nossos tempos existem milhares de pessoas que acreditam verdadeiramente que o ter vale muito mais que o ser. E talvez essa seja uma das tragédias silenciosas que mais dominam a nossa sociedade, que mais aprisionam pessoas, que mais fazem parte da minha e da tua vida. O conhecido pastor John Piper, quando ele vai falar sobre esse tema do ter como maneira de existência, ele diz: a marca da cultura de consumo é a redução do ser para ter. Ou seja, todos nós precisamos consumir para viver, mas viver para consumir pode ser uma das maneiras mais eficazes de transformar a sua vida numa morte existencial. Ou seja, quando nós paramos para pensar sobre esse tema, sobre essa verdade, a gente percebe que grande inimigo da generosidade nós encontramos nessa base da nossa sociedade, que é a base do consumo. E esse consumo vai consumindo a nossa vida, e vai invertendo os nossos valores, e vai invertendo a nossa motivação. E daqui a pouco a razão da nossa existência não tem mais a ver com quem somos, mas começa a ser e ter a ver com aquilo que nós temos. E diferente da tragédia desse tio, do rei da Dinamarca, da trágica história de Hamlet, a minha e a tua história às vezes é uma história aprisionada e trágica, porque você gasta 30, 40, 50, 60 anos da tua vida com a mesma motivação, só que você dá outro nome. Você usa outros meios, mas busca o mesmo fim. A tragédia da vida acontece quando nós nos perdemos e reduzimos quem somos em busca daquilo que nós queremos ter e começamos a acreditar. O dia que eu tiver tal casa, aí sim. O dia que eu tiver tal carro, aí sim. Quando a gente pensa, e você é só pensar rapidamente, quantas vezes você dobra o seu joelho pedindo para Deus transformar quem você é?
E quantas vezes você dobra o seu joelho dizendo: ô Senhor, aquela vaga de emprego tem que ser minha. Ô Senhor, faz aquele negócio dar certo. Ô Senhor, abençoa a compra daquela casa. Ô Senhor, me ajuda a fazer com que o cara do financiamento aprove para eu comprar aquele carro. A gente dobra mais o joelho para buscar pelo ter do que para buscar pelo ser. E aí a gente começa a perceber que esse problema não é do rei da Dinamarca de uma obra de Shakespeare. É o problema de você e de mim, que mora em Jaraguá do Sul, em 2025, ou região, e que realmente tem uma visão de mundo que a nossa satisfação se encontra no ter. Ser e ter são verbos, e os dois exigem ação. Essa é a grande realidade. Tanto ser quanto ter exigem atitude. E quando nós vivemos em busca do ser, isso nos leva a um movimento. Se nós vivemos em busca do ter, isso nos leva a um movimento. Então a conclusão é que quando nós falamos sobre pessoas e motivação de vida em busca do ter, significa que muitas vezes o que nós precisamos é perceber o quanto essa visão é inimiga. Não significa que você não pode ter, mas significa que você tem que saber que o ter não vale quase nada, para não dizer nada, mas no final tem uma historinha aqui que eu vou deixar só o gostinho agora para dizer para você. Eu vou te provar com uma história e com uma frase o quanto tudo que você corre para ter e dobra o joelho e gasta 10, 20, 30, 40 anos da tua vida correndo atrás, se você não sabe o que é o ser, você vai perder tudo. E é por isso que Paulo fala no texto que nós lemos no início do culto, o quanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não diz o dinheiro é a raiz de todos os males, ele diz o amor ao dinheiro. Se você consegue simplesmente ter satisfação e gratidão, buscando ter, uma hora esse mal vai te mostrar que não está aí a resposta. Não é o mal do ter dinheiro, o mal é de amar e pensar que o teu caminho é encontrar a tua existência no ter, que tem a ver com o carro que você vai mostrar na sociedade, com a casa que você vai poder tirar uma foto para mostrar para as pessoas, ou para poder dizer para alguém: eu moro em tal lugar, eu comprei isso, eu comprei aquela casa na praia, ou isso e aquilo. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, essa sociedade que nos consome, ela adquire algumas características. Uma sociedade consumista tem como característica a abundância de produtos e escassez de felicidade. Nós somos um mundo consumista. E a consequência é que quanto mais a gente consome, mais vazio a gente se sente. Talvez se a gente olha por dados, por números, por estatísticas, por conclusões, por relatórios das pessoas mais inteligentes fazendo as pesquisas mais apuradas do mundo, nós vamos ver que nós nunca tivemos tantas coisas e ao mesmo tempo nunca fomos tão infelizes. Alguma coisa já nos indica que a resposta não está no ter. Na sociedade consumista, nós somos livres para consumir tudo, a todos e a nós mesmos. Quando o amor ao dinheiro, quando o ter é a razão da nossa existência, você vai ver que você tem uma liberdade que te aprisiona. Você é livre para gastar toda a sua vida correndo atrás de dinheiro, para ficar 30 anos pagando financiamento daquela casa, para ficar a vida inteira dobrando os joelhos simplesmente em busca do ter. E daqui a pouco você vai perceber que atrás daquilo que é comprável, você perde aquilo que o dinheiro não paga. Atrás daquilo que você tanto dobra o joelho dizendo: ah, Deus, me abençoa, e entendendo que a bênção de Deus está ali, que o dinheiro não paga. Sabe por que isso às vezes nos leva a uma reflexão e um alerta? Porque normalmente eu não passo uma semana em um aconselhamento, em tomar um café, quando eu escuto alguém que está com vazio existencial, sofrendo com as tristezas da vida, que no meio daquele desabafo eu não escute essa frase que vai ser colocada na tela agora: eu tenho tudo o que eu preciso. As pessoas me dizem: eu tenho uma casa boa, um bom carro, um ótimo emprego, eu não deveria estar triste reclamando. Qual é a visão de mundo quando a gente diz isso? Olha, eu tenho tudo que eu tenho uma casa boa, um carro bom, um emprego bom. Eu não sei por que eu estou reclamando, eu até me sinto meio culpado de reclamar diante de Deus, porque eu tenho tudo. A grande pergunta é: ter uma casa, um carro e um emprego é ter tudo? Meu querido, minha querida, você vai cair facilmente no grande desespero do ter, se você não transformar quem você é.
nós vamos cair se nós não transformarmos quem somos. Se nós dobrarmos mais o joelho em busca da fama, do sucesso, do poder, do dinheiro, da casa, da satisfação no ter, para dar uma razão para a nossa existência, para buscar aquela admiração da sociedade, para buscar aquela família dizendo, agora você conseguiu, a gente vai se aprisionar. E é por isso que muitas vezes quando um pai e uma mãe estão dizendo, eu quero garantir o futuro dos meus filhos, e eu peço para Deus dar um futuro para os meus filhos, quase nada ele pensa se o filho vai ter bom caráter, se o filho vai ser alguém que perdoa, se o filho vai amar Jesus. Normalmente essa frase significa, eu quero que o meu filho tenha um ótimo emprego, tenha uma casa grande, tenha dinheiro no banco, e por aí vai. Logo existe uma reflexão que nos desafia, e nós vivemos num mundo que vive nos contagiando para o ter. Eu quero trazer alguns dados para você perceber essa realidade. Dados de uma série, de um documentário no Netflix chamado A Conspiração Consumista. Alguém aí já assistiu A Conspiração Consumista? Vocês estão precisando, estão consumindo demais então. Essa série é uma série que traz grandes CEOs mostrando o quanto eles pararam com uma busca frenética de só oferecer o ter, porque eles sabem o quanto isso tem prejudicado a sociedade. Pega o seu celular e anota esse nome aí, A Conspiração Consumista, para você assistir em casa. Mas não é para olhar jogo de futebol agora. Você só entra e já aproveita e entra no Instagram, Comunidade Apóstolo Pedro, e segue a comunidade aí, tá bom? Faz isso agora e depois volta para cá. Aproveita e tira uma fotinha aí para você lembrar depois, A Conspiração Consumista. Assista essa série, que ela faz parte dessa mensagem, e ela traz alguns dados muito impressionantes que eu quero compartilhar com vocês, apenas alguns deles porque são muitos. Nessa angústia, nesse mundo que está colapsando no consumo e consumindo vidas e consumindo a própria terra, consumindo as pessoas, alguns números para a gente observar. 68.733 celulares são produzidos por hora. 13 milhões de celulares são jogados fora diariamente. E tem gente aí com parcela de 12 vezes para comprar um celular novo. 190 mil peças de roupa são produzidas por minuto. Só para você ter uma ideia, aqui é entrevistado um homem que trabalha no mercado da fábrica de roupas há mais de 20 anos. E ele diz que há menos de 2 décadas, tinham 2 lançamentos de moda no ano. Um no verão e um no inverno. Ele disse que agora tem 12 lançamentos de moda por ano, um para cada mês. E que marcas como a Shein, cada um chama de um jeito, que uns pegam da China, outros pegam da Inglaterra, e outros dão uma brasileirada, mas é a Shein. Marcas como a Shein chegam a produzir 1.300.000 roupas por mês. Sabe o que significa isso? Que o ter nunca vai ser saciado. É por isso que às vezes eu e você abrimos o guarda-roupa e falamos o quê? Olhando para 15 peças de roupa, eu não tenho nada para vestir. Eu olho para aquelas 15 camisetas pretas e digo, não tem uma camiseta preta para usar. A gente acaba se acostumando com isso. E a gente não percebe. E a gente fica cego. Para vocês terem uma ideia, 12 toneladas de plástico são produzidas a cada segundo. Um mundo que está se consumindo, um mundo que está ebulindo. E junto com esses dados vem essa realidade que nós estamos aprisionados numa visão de mundo que a gente sempre precisa de algo mais. Essa semana eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, eu sei que muitos aqui participaram fazendo essa pergunta. Se a pessoa, se você se considera alguém consumista, o bom é que todo mundo diz assim, sim, mas eu sou equilibrado. Poucos falaram que eram consumistas, todo mundo é equilibrado. Achei bonito de ver aquela pesquisa. Aí a outra pergunta era, o que você acha que mais te impede, hoje em dia, de conseguir ser generoso? O que te faz assim, te aprisionar no consumismo? As pessoas responderam, um dos motivos, a facilidade de comprar. Você está com vontade de comprar uma coisa agora, clica, em 30 segundos é seu, e talvez amanhã de manhã já tenha alguém do Mercado Livre entregando na sua casa. Da Shopee. Sabe o que significa isso? Que realmente existe um sistema. Aprenderam um jeito de não dar nem tempo de você pensar
e já consumir, e consumir, e consumir, e consumir. E aí a gente vê o desespero de um mundo onde centenas, milhares de pessoas estão aprisionadas na nova moda, que é a moda dos jogos de aposta online. Tem pessoas precisando de ajuda como em clínicas de viciados, porque elas colocam dinheiro e acreditam que vão ter, e vão ter, e vão ter, e vão ter, e daqui a pouco estão aprisionadas, envolvidas, enroladas, pela busca incessante do ter, pensando, só falta mais isso, aí eu resolvo. Só que é como uma água salgada para matar a tua sede, nunca tem fim, a busca pelo ter. É como pessoas que talvez não têm vício em nada, mas gastam toda a sua vida descontentes, tristes, pensando, se eu tiver isso, aí minha vida está resolvida. Eu quero mostrar a próxima imagem para vocês. A próxima imagem é uma foto de uma praia muito badalada em Santa Catarina, a nova moda de Santa Catarina, que é a praia de... Isso, só aí mesmo vocês falaram. A praia de Pissaras, como diz o Daniel. Daniel falou que todo mundo queria uma casa em Barra Velha, mas hoje em dia todo mundo quer uma casa em Pissaras, é a nova moda. Essa é uma foto da praia de Pissaras, e por que eu tenho ela aqui? Eu estava em um retiro de pastores, e um dos pastores compartilhou uma história muito interessante. No momento de devocional, no momento de reflexão, ele disse que ele acordou de manhã, estava de férias em Pissaras, e saiu cedo para correr pela praia de Pissaras. Foi correndo na beira-mar, enquanto ele corria, respirava fundo, olhava assim e dizia, coisa boa, sentia esse frescor no rosto, coisa boa o barulho da natureza, que bonito esse céu, coisa incrível são as ondas, coisa incrível a criação de Deus, obrigado Senhor, eu te louvo Deus, que coisa maravilhosa a tua criação. E ele foi correndo e andando, invadido por aquele sentimento de alegria e de gratidão. Acabou a corrida, ele pegou uma daquelas esquinas e subiu em direção aos prédios, para ir para o apartamento que ele estava instalado. E quando ele começou a andar entre os prédios, correr entre os prédios, ele começou a dizer, nossa, uma casa dessa eu nunca vou ter dinheiro para comprar. Ele olhou para outra e disse, se um dia eu tiver dinheiro, eu quero uma assim. Ele passou por um carro e pensou, uau, que carro. E quando ele chegou em casa, ele estava esgotado, triste, reclamão, vazio, descontente. E ele fez uma confissão diante de Deus. Ele disse, Senhor, quando eu olho para a tua criação, eu digo, uau, você é maravilhoso. Agora, quando eu fico olhando para o ter, eu me esvazio e esqueço quem você é. O ter consegue roubar o ser. O ter faz com que eu e você muitas vezes não percebamos. Isso não é uma palavra para dizer não busque os seus bens, mas é para dizer que se a tua adoração, a tua gratidão estiver naquilo que você pode ter, você precisa se livrar, que tem um inimigo te vencendo. Como vai haver espaço para generosidade na tua vida, se você tem o sonho de 30 coisas muito caras que você ainda não tem? Aí sim, nós concordamos em ser generosos, mas a gente precisa de roupa nova. Aí sim, a gente concorda em ser generoso, mas a gente precisa de um celular novo. Sim, a gente concorda, mas falta um sapato para completar a coleção. Sim, a gente concorda que todos devem ser generosos, mas a gente não pode ficar sem fazer 5 lanches diferentes na semana, que aliás me surpreendeu o número de pessoas que na minha pesquisa mandou, o grande inimigo da generosidade é porque eu faço muito lanche fora de casa. As pessoas gostam de comer fora e gastam. Como a gente cura? Como a gente cura esse sentimento que agora nos angustia? Que nos enrola? Eu quero convidar você para olhar comigo a cura de Jesus, a cura que Jesus traz para esse inimigo da generosidade. Quem vence a generosidade? Abra comigo a sua Bíblia. Se você não tem, acompanhe na tela. Mateus capítulo 6, versículo 25 até o 34. Mateus capítulo 6, versículo 25 até o 34, palavras de Jesus para vencer esse inimigo da generosidade que nós temos, que é esse ter
que rouba o nosso ser. Jesus diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Ou, que vamos beber? Ou, que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus nos traz uma cura para esse inimigo da generosidade, alguém que pode vencê-la. Pastor Daniel encerrou a pregação do domingo passado, lendo o texto que está acima, que encerra com uma frase que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus, antes de falar esse texto, que foi o que terminou semana passada, está dizendo: se você ama a Deus e o dinheiro, a conta não fecha, porque você vai se render para um deles. Para quem você se rende? E Jesus diz: sabe qual é o caminho? Sabe como você vence esse inimigo da generosidade? Encontra realmente um ser que te traz alegria, que te traz vida, que te traz esperança, que te liberta de tudo que te aprisiona. Faça o seguinte: pega as tuas preocupações e começa a perguntar. Você está preocupado e muitas vezes ansioso e perdendo o sono porque não vai ter o que comer? Ou porque aquele negócio não vai dar certo? Jesus diz: ei, isso não cabe bem para quem anda comigo. Isso é para quem não me conhece. Quem me conhece me busca. E sabe como você começa a experimentar a cura? Com uma ordem que Jesus dá para mim e para você, e nós nem entendemos como ordem, que é muito simples. Sabe o que Jesus diz? Observe. Observem os lírios do campo. Jesus usa uma analogia muito simples. Jesus diz: para e olha. Olha para a natureza. Olha para a natureza, e quando você observar a beleza de um lírio do campo, você vai pegar o homem mais rico, que era conhecido no tempo que Jesus contou essa história, que era Salomão, e disse: Salomão, com todo o seu dinheiro, não conseguiu chegar nem perto da beleza que um lírio do campo tem. E por que vocês estão correndo atrás daquilo que te veste e não daquilo que define quem você é? Olhe para Jesus, ame a Deus, observe a criação, observe os lírios do campo, para você perceber o que Deus está te convidando para fazer nessa noite. Observe. Observe a criação de Deus e perceba, tem um Deus que te convida para ser. Tem um Deus que te convida para colocar o ter no lugar certo e colocar Ele no lugar principal. Eu fui pastor durante 5 anos no sertão de Pernambuco e tinha um estudo bíblico na casa de uma senhora que ela tinha perto dos 80 anos de idade, chamada Dona Vicentina. Dona Vicentina morava numa casa de chão batido e toda terça-feira, quando chegava o nosso grupo na casa da Dona Vicentina,
ela servia um cafezinho preto com um bolinho de macaxeira, bolinho de aipim, quentinho. Toda terça-feira esperava no estudo bíblico, cafezinho preto e bolinho de aipim, bolinho de macaxeira. Eu sempre dizia para quem visitava, primeiro toma o café, depois olha de onde vem a água. Porque se for ao contrário, você não vai conseguir tomar o café. A água vinha de um barreiro marrom, mais marrom que a nossa cruz aqui. E a dona Vicentina, então, sempre fazia isso. Cafezinho, uma xícara muito bonitinha, pequenina, num pratinho, vinha e servia a cada um, colocava os netos, os filhos a ajudar a servir, para aquele que ia tocar violão, para o que ia pregar, ela ia lá e servia a cada um, servia o bolinho dela, bolinho quente de macaxeira. E um dia foi um grupo da Alemanha para conhecer os nossos projetos sociais, e foram no estudo bíblico na casa da dona Vicentina, olhando para aquela realidade. Primeira pergunta para ela foi, qual é o seu meio de sobrevivência? Ela diz, aqui a gente planta feijão. E eles fizeram uma pergunta, e como a senhora faz quando não chove? Sabe o que ela disse? A gente não planta. E quando chove, a gente planta. E como que a senhora se sustenta? Assim. E um deles, muito tocado, olhou para ela e disse assim, do que a senhora precisa? E o tradutor falou então, do que a senhora precisa? E ela, com um sorriso muito simples, ela disse assim, ô meu filho, o que eu preciso eu já tenho. Jesus cuida de mim. Aquele coração generoso que toda terça-feira tinha um bolinho, nem entendeu direito a pergunta, o que está te faltando? Porque ela sabia quem era Jesus. Porque ela confiava nos cuidados dele. Porque com o que ela tinha, ela repartia. Às vezes você acha que falta pouco para você ser generoso. Falta só mais uma roupa, só mais uma casa, só mais um carro. O que você precisa, você realmente já tem? Ou será que você tem tudo que o dinheiro compra e não tem nada? A história que eu disse que eu queria contar para vocês, aconteceu com uma colaboradora, um casal que colabora aqui na igreja. Ano passado, ele que colabora no estacionamento perdeu o pai. Filho único, fui fazer aquele sepultamento. Ele estava muito triste, desolado. E ela, acho que até eles estão no culto, ela uma guerreira, correndo para ajeitar tudo, para arrumar documento, para arrumar caixão, para arrumar isso, arrumar aquilo. Correndo para tudo que é lado. E daí, daqui a pouco, eu cheguei numa sala separada com ela para pegar os dados. E quando a gente foi ver os dados, eu perguntei para ela, como é que você está? E desceu um choro amargo. Um choro amargo. Ela disse, sabe, pastor Rafael, o que mais dói? Tudo que ele fez na vida. Só restou uma pergunta na funerária. Tem uma muda de roupa para vestir ele? Pastor Rafael, de tudo que ele correu atrás e conquistou, a única coisa que ele leva, e que ele nem leva, que só cobre o corpo dele, é uma muda de roupa. Meu querido, não se engane. Essa pergunta vai ser a mesma que vão fazer quando eu e você partir. Com qual roupa seremos vestidos? E se você viveu correndo atrás do ter, tudo vai acabar naquele caixão e naquela peça de roupa. Eu lembro do meu tio, que quando faleceu ele fez um pedido, eu quero ser enterrado com a minha camisa da Dudalina, que era a camisa de marca que ele tinha. Eu acho que ele pensou, essa Stock-Car é só minha, essa vai comigo. Ele só levou a camisa da Dudalina. Não sobra nada. E por isso que essa reflexão incomoda, mas é necessária. Porque se você não descobre o lugar do contentamento na tua vida vai passar. E talvez você vai dizer, o que eu ainda preciso, e tem tantas coisas, e você nunca encontra o que realmente faz você ser um filho de Deus. Entregar o coração para Jesus, andar com Deus, experimentar o que estava lá no início da leitura que eu falei para vocês. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. O sucesso da vida é exatamente esse. Busque a Deus, ama a Deus, viva com Deus, sirva a Deus, se entregue para viver com Jesus e faça isso beneficiando as outras pessoas.
E você vai descobrir um contentamento de poder dizer: o que eu preciso eu já tenho, e o que eu ainda não consegui completar é que a minha vida precisa ser bênção para outras vidas. A minha vida não pode terminar de joelhos dobrados pedindo para ter um pouco mais, mas tem que ser com o joelho arrependido pedindo para ser alguém. E o ser alguém não vai ter título, o ser alguém não vai ter conta bancária, o ser alguém é o tipo de pessoa que você é diante do Senhor. E quanto a generosidade toma conta da tua vida. Ao sair por aquela porta, leve 2 palavras, e a primeira delas que eu deixo de desafio para você é: observe. Jesus te convidou a isso nessa noite. Está na palavra dele. Observe, seja atento à criação de Deus. Tire 5 minutos do teu dia amanhã para observar a criação de Deus. E agradeça. Deixa você perceber que ali é puramente o ser. E é um ser mais grandioso que eu e você conseguimos calcular. Observe. Não tenho tempo para parar amanhã. Observe a tua respiração e você vai perceber. É incrível a criação de Deus. Coma um alimento, sinta o tempero, sinta o gosto de um alimento, e ao mastigá-lo, observe o quanto Deus cuida de você. Então a primeira palavra que eu quero que você leve nessa noite é: observe. E a segunda palavra, para nós eliminarmos o inimigo da generosidade, que é o ter, logo existo, e trazer a nossa essência para o ser, por amar a Jesus e por olhar para quem Ele é, para encontrar a nossa existência, é amanhã você tomar uma decisão. Ouvimos bastante sobre o ter. Eu convido você para amanhã fazer isso aqui. Seja generoso. Deixa Deus transformar teu ser. Seja criativo na tua generosidade. Hoje de manhã eu dei algumas dicas. Como você pode ser mais generoso amanhã? Se você for fazer um lanche, já que muita gente consome lanche, e na hora tiver 10% para o garçom, não saia feliz que tirou vantagem, que pagou menos. Dê 50% a mais para o garçom. Dói? Faz o teste que você vai ver que libertação, que alegria. Tem alguém que ouviu contando uma história no passado, que eu não vou repetir agora, que foi de um ato de generosidade muito espontâneo que aconteceu comigo. E essa pessoa tomou uma decisão. Ela foi um dia na cafeteria Quero Café e viu 4, eu disse que não ia falar o nome de manhã eu disse que eu não ia entregar o nome da cafeteria, agora fiz propaganda, escapou. Estava lá 4 senhoras tomando um café, e ele viu aquela mesa, ele chegou na hora de pagar a conta dele, motivado por palavras de generosidade, ele fez uma pergunta. Ele perguntou: quanto que dá a conta total daquela mesa ali? Aí o pessoal falou o valor, ele disse: eu quero pagar para eles. Pá. Pagou e foi embora, não sabe o nome, nunca vão saber quem ele é, mas ele saiu experimentando algo que o dinheiro compra. Essa o dinheiro compra. Que é você usar o dinheiro para ser bênção para outras vidas. Seja generoso com o teu dinheiro essa semana. Muitas vezes você é tão generoso e quer ser tão generoso, e é tão generoso com as tuas contas, é tão generoso com os bens que você compra, é tão generoso para as tuas roupas, mas não é generoso na casa de Deus, não é generoso para abençoar a vida de alguém. Concorda com esse discurso, mas sempre fica pensando: como eu faço para não gastar tanto para ajudar alguém? Seja generoso. Seja generoso com as tuas palavras. Você sabia que muitas pessoas que estão aqui dentro, provavelmente pelo volume que nós temos, que hoje quase faltou cadeira, muitas pessoas, a sua maior generosidade, que dói mais do que mexer no bolso, fazer essa pessoa dar um sorriso e um bom dia. Talvez amanhã vai acontecer um milagre na tua vida, que de manhã vai sair um bom dia da tua boca. Dê um bom dia. Observe. Veja as oportunidades. Porque no final só uma pergunta será feita: com que roupa nós vestimos Ele?